tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez aqui na TV Canção Nova e hoje de uma maneira especial, reestreando aqui direto de Cachoeira Paulista o programa Trocando Ideias. E não poderia ser diferente, né? O programa tem aqui esse intuito de voltar à sua originalidade. Então, por isso, muito bem acompanhada, como vocês já viram. Comigo está aqui o professor Felipe Aquino. O Trocando Ideias já... É que o senhor falou que não aposenta, né? Ia falar que dava aposentar, mas o senhor disse que na igreja a gente não aposenta, né? Não aposenta e não fica desempregado. Isso mesmo. Graças a Deus aqui. E a nossa querida Luzia. Lu, bem-vinda. Muito obrigada. De volta à televisão, ao Trocando Ideias. O Carlos, lembrando que exatamente há 20 anos atrás nós começamos o Trocando Ideias. Foi na aquisição, quando nós adquirimos a geradora em Aracaju, São Paulo, Aracaju, Sergipe. E aqui vai o meu abraço para todo o povo do nosso Sergipe e para todo o Brasil, a paz do Senhor. Quando nós adquirimos essa geradora, nós pensamos na grade da programação inteira da TV, 24 horas no ar, sem propagandas comerciais. E um dos programas que foi pensado era exatamente essa ideia, de como nós vamos, quando estamos em casa, né, cara, em família, no barzinho, na esquina, na praça, no almoço, na porta da igreja, não é? Que surge aquela, que senta, e principalmente quando se sentava até nas calçadas e conversava. Final de tarde, né? A gente fica trocando ideias. Vamos trocar ideias. Vamos botar a conversa em dia e aprender uns com os outros, né? Porque sempre que a gente troca umas ideias, a gente vai aprendendo também. Porque eu sempre digo que aqui no Trocando Ideias, a gente tenta, né, levar... a ajudar as pessoas, mas nós também somos ajudados, né? É uma troca aqui, porque a gente acaba tendo que estudar muito, né, professor? Não, a gente sempre... E a gente tem que se preparar. Tem que estar estudando. Então, a gente dá, mas a gente também recebe muito do povo, né? É bom voltar aqui no Trocando Ideias, mas há quanto tempo? Eu já tinha até esquecido. Dizem que o rio não passa duas vezes no mesmo lugar, mas o rio do Trocando Ideias está passando de novo. O do senhor passa, viu? O rio do senhor passa várias vezes em vários lugares. Nós vamos aí. Se Deus quiser, nós vamos aí trocar boas ideias, ajudar o nosso povo, né? A enriquecer mais na sabedoria da vida, se Deus quiser. E por isso mesmo, você sabe que o Trocando Ideias, ele não acontece sem a sua participação. Nós precisamos de você para dar, né, essa motivação, para dar o pontapé inicial aqui no programa. Então, você pode mandar já as suas perguntas, né, para o Facebook, /Trocando Ideias, para o e-mail também, trocandoideias@cançãonova.com, que nós vamos aqui, à medida do possível, respondendo a sua pergunta. Eu vou começar hoje com algumas perguntas que já vieram, desde que nós estamos anunciando que o programa ia estrear no dia de hoje, algumas pessoas já nos enviaram algumas perguntas. E quero lembrar também que porque o Trocando Ideias não é um programa de polêmicas, mas existem assuntos da atualidade que acabam gerando algumas polêmicas. Então, dentro daquilo que é permitido no horário, porque a gente também tem uma legislação a cumprir, nós vamos responder, tá? Mas ninguém vai ficar sem resposta, porque aquilo que a gente não conseguir responder no ar, eu me comprometo a ajudar a responder depois por e-mail. Eu sei que o professor também tem sempre essa disponibilidade. A Luzia, no pouco tempo que ela tem, mas se ela tiver condições, eu sei que ela também fará isso. Mas a gente vai dar um jeito, ok? Então, participe conosco, lembrando, Facebook /Trocando Ideias e também através do trocandoideias@cançãonova.com. Vamos lá, então, na primeira pergunta, a pessoa nem se identificou, professor, e disse assim: boa tarde, professor, eu gostaria de uma orientação. Sou casada há 10 anos, tenho 30 e agora terei meu terceiro filho. Graças a Deus, fico muito feliz,
Porém, penso em cirurgia para não engravidar mais. Eu e meu esposo fizemos o método Billings até o momento, mas 3 filhos já é ideal para nós. Pensávamos em ficar somente com 2, então veio esse presentinho de Deus. Sei que, de acordo com o catolicismo, não podemos fazer nenhum tipo de cirurgia desse tipo, para que não tenhamos mais filhos, mas pensar em mais de 3 para nós me angustia. Sei que filhos são bênçãos, mas 3 é suficiente. Graças a Deus, sempre tive as gestações tranquilas e sem nenhuma complicação. E se continuar nesse ritmo, serão mais que 3, com certeza. Olha, cara, esse é um dos problemas que eu acho mais angustiantes, sabe, na pastoral familiar. Casais que, às vezes, não tem como ter mais filhos, né, por dificuldades, às vezes, de saúde, às vezes, financeiras, né, e ficam nessa angústia. Bom, o que a gente tem de objetivo, né, para dizer é o seguinte: o que a igreja coloca? A igreja coloca que realmente, é bem claro isso na documentação da igreja, no catecismo, que não se deve fazer uma esterilização, nem no homem nem na mulher. Por quê? Porque você está mutilando o corpo humano de um órgão que é, sobretudo, um órgão muito importante, que é onde se doa a vida, onde se dá a vida, né? No caso da mulher, laqueadura; no caso da mulher, a vasectomia. Então, o catecismo é bem claro sobre isso. Sabe, o que a gente pode recomendar? Nos casos mais graves, mais difíceis, né? Porque também aí é uma decisão que depende muito do casal. Porque, às vezes, o homem quer uma coisa e a mulher não quer, e vice-versa. Então, é uma situação complicada, né? Eu penso que aí, nesses casos mais graves, onde realmente não há condição, e o casal não consegue usar o método Billings, a igreja recomenda que usar o método Billings. E é um método que funciona. Agora, é preciso que o casal se entenda. Uma das razões que o método Billings não funciona é que os casais, às vezes, não se entendem. A mulher quer usar, o marido não quer, ou vice-versa, e sem os dois aderirem 100%, o método Billings não funciona. Porque existe treinamento dos dois, existe compreensão do marido, para observar o tempo em que a mulher é fértil, não ter a vida sexual. Há casais que não conseguem viver, nem método Billings. Então, aí eu recomendo que procurem, por exemplo, um confessor, um bispo, e esclareçam o problema com eles. Porque nós aqui não podemos dizer nada diferente do que está aqui na documentação da igreja, porque a gente corre o risco de, nós não somos nem padres, nem bispos. Então, autoridade para isso, né, professor? Eu recomendo que tenha uma boa orientação com o confessor, conforme o caso, até um caso mais grave, até com o bispo, e tome uma decisão. Eu até pensei que na última encíclica do Papa, que foi fruto lá do Sino das Famílias, esse assunto fosse tratado. Não foi. Não sei, então eu entendo que o Papa, os bispos também disseram: bom, o que está decidido está definido, né? Não houve assim uma reflexão mais profunda no documento do Papa. Então, eu penso que é isso, se orientar com o confessor para resolver o problema caso a caso. Mas eu gostaria de trocar ideias. Trocar ideias aqui, nesse sentido, que eu achei muito bonito essa partilha, como se chama a quem partilhou, cara? Ela não identificou. Não quis identificar-se. Um dos princípios, uma das coisas do Trocando Ideias, na época, e eu penso que seria muito importante, a pessoa se dizer quem é. Né? Ou pelo menos talvez, da cidade. Da cidade, eu sou da cidade X, né? Também para não ficar algo assim, sem identificação. Nós estamos falando com quem? Quem disse que nós não estamos inventando perguntas aqui, né? Mas eu quero dar essa contribuição dizendo que eu gostei muito da sua postura. Eu vi assim que você me parece uma pessoa já madura. Clareza, né? Uma pessoa que está buscando a vontade de Deus e que tem um certo engajamento. E o que eu gostaria assim de fortalecer é que essa responsabilidade, né? Está se vendo uma responsabilidade da sua parte de construir uma família e dar essa graça dos filhos estarem sendo acolhidos pelos pais, ela
generosa para a vida. Mas o que eu faço agora? Né? Então, eu digo isso. Chegou num momento em que você está buscando e busque com seu marido mesmo, conversem, dialoguem com casais que, quem sabe, são da pastoral familiar aí na sua cidade, na sua paróquia, e livremente exponha o assunto, porque você está num ponto que a sua maturidade está demonstrando que você não quer simplesmente resolver, eu vou cortar, eu não quero mais filhos, chega, né? Mas está na graça, né? Está na graça. Com aquilo que a igreja nos orienta e tudo mais. Então, o melhor caminho é esse, procurar o seu padre ou o seu bispo diocesano para que eles possam te dar alguma orientação com a autoridade que é própria deles. Um diretor espiritual. Ok. Vamos lá. Lu, tem outra aqui que também não se identificou e ela diz assim: como viver um matrimônio onde o esposo tem o vício da mentira? Nos ajude. Olha, essa é uma pergunta, é um desafio, né? É um desafio. Porque eu penso assim, que a mentira é uma armadilha na nossa vida. Nós mesmos que já temos uma caminhada em Cristo, uma vida buscando conversão, santidade todos os dias, de repente a gente escapa com uma mentirinha para justificar. Principalmente, cheguei, estou atrasada porque o trânsito, sempre o trânsito que é o culpado, né? Mas... Às vezes até mas ele acaba virando desculpas, né? Meu filho que, né? Então, mas agora, o vício da mentira, que é algo muito sério. Eu creio que a primeira coisa que eu indico, né, é que você tenha um diálogo com ele. O casamento, ele se constrói na verdade, no amor, na alegria da convivência, de sempre estar se renovando esse relacionamento, e um desses renovar-se é o diálogo, a conversa. Claro que você não vai chegar culpando, né? Julgando, você vive mentindo, mas e vendo assim, os momentos que ele mente, né? Por que ele está mentindo? E se você consegue ajudá-lo, ótimo. Esse diálogo transparente. Olha, eu percebo em você, quem sabe eu posso ajudar, né? Mas também pode ser que ele esteja precisando de uma ajuda, uma terapia, ou até como nós falamos aqui, entre nós é muito comum um diretor espiritual, né? E uma terapia, até alguém que possa ajudá-lo a... Por quê? Onde eu comecei a mentir? Né? Onde isso começou a ser um vício? Porque também é o vício, né? Como você mesmo disse, da mentira. E isso vai fazendo com que ele vá tomando consciência, pode ser até que já tenha consciência, mas que queira sair da situação. Porque, como eu disse, a mentira é uma armadilha. Se nós não tomarmos cuidado, nós passamos a mentir com coisas simples, mas coisas muito graves. E é isso que ela falando isso de um vício, isso é muito importante, né, professor? Qualquer tipo de vício, primeiramente a gente tem que reconhecer que tem. Então, às vezes, ele também não tem essa noção que ele tem o vício de mentir. Que é grave. A pessoa, assim, às vezes, vive tão... isso é tão comum, né? Já mente tanto que nem percebe mais que está mentindo. Então, às vezes, precisa, você como esposa, eu acho assim, né, precisa mesmo ajudar a reconhecer, né? Aqui está mentindo. Então, ver com ele se ele reconhece, porque o primeiro passo, eu penso que é isso, né? Pra viver. Algo muito bom, que com certeza vocês dois também vão confirmar, é lembrar a pessoa que ela não disse aquilo, lembrar a pessoa que tal situação foi assim, não foi do jeito que ela está falando, né? Ou o acontecimento se deu assim, ou eu constato
Isso, mas nunca como acusação. Sempre na caridade. Sempre na caridade e ao mesmo tempo no diálogo, né? Porque nós esposas falamos muito. Pelo menos eu falo muito. Eu já vou dizendo aqui, né? Porque eu tenho que pensar as palavras que eu falo para não fechar o coração do meu marido. Porque algo que a gente fala retém no outro, às vezes esse sentido de que, olha lá, tá vendo? Tá me acusando, você é a primeira que não acredita em mim. Então, isso é muito importante. Você fazer esse exercício de pensar antes no que falar, até na sua atitude. O nosso olhar diz, né? O corpo fala. Quando nós percebemos que o outro está errando e, de repente, a gente se manifesta com uma sobrancelha para cima, né? São coisas As assim, expressões, né? Vamos lá, gente. Então, não sei se o Felipe gostaria de acrescentar. Que a gente já sabe, o Evangelho mostra bem claro, a gente só retira a mentira com a verdade. A verdade é o antídoto da mentira. Então, eu penso que também é preciso, uma pessoa que mente, exatamente fazer o que você falou, mostrar a verdade. Ó, não é isso que você está falando. Os fatos não comprovam isso. E contra fatos não há argumentos. Né? Quer dizer, evidentemente com carinho, mas mostrar para a pessoa. Né? E segunda coisa também, mostrar para a pessoa que a mentira, ela prejudica os outros. Claro, que há aquela mentira que a gente faz mais para dar uma desculpinha de alguma coisa, mas há uma certa mentira que ela é dolosa. Isso eu pensei também. Você mente para enganar o outro. Aí, além vamos dizer, do erro da mentira, você tem o erro de prejudicar o... Então, aqui você vai ser diálogo com a pessoa, mostrando realmente todos os prejuízos, fazendo a pessoa refletindo. E tem a palavra de Deus que vem para nós, né, iluminar. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Então, a palavra, ela nos ilumina também da forma com que nós vamos ajudar a pessoa, aí no caso, se está mentindo, se é um adultério, se é um vício, se é um roubo, uma coisa mais grave, ou se são pequenas mentiras, né, de ir iluminando a outra pessoa para que ela perceba que ela está num ponto que ela precisa buscar ajuda. Como eu disse, pode ser o terapeuta. Também, né, Luzia? Porque a gente sabe que a mentira, como muitas outras coisas, é uma forma de tentação. É uma forma. Sim. A gente não pode esquecer um lado sobrenatural que atua também nessas coisas. E o lado do pecado em nós, né? Exatamente. Do homem velho, das situações que e a pessoa nós tínhamos antigamente. Não deixar, por exemplo, nas confissões de contar, eu menti. Porque a confissão, ela não só perdoa os pecados, a gente sabe, mas ela traz a graça para você não cair de novo naquele pecado. É cura, né? Um recurso maravilhoso. Você confessa aquela falha sua. Exatamente. E a confissão é para isso mesmo, para lançar a miséria da gente na misericórdia de Deus. Que bom, tá aí. Tomara que você consiga. Estamos começando aqui trocando ideias. Começando, né? Estou meio assim, me sentindo meio... Está meio travada ainda? Meio travada, mas vamos chegar lá, né? Vamos trocar ideias. Primeira aula, né? Primeira aula, né? Professor, aqui também ela não se identificou, diz assim, boa tarde. Tenho 3 filhos, 13, 7 e 3 anos. Vasculhando o celular do mais velho, o de 13, vi que ele acessou sites de pornografia e sexo. Isso é um problema. Eu e meu marido estamos com dúvidas sobre como abordar isso com ele. Eu guardei o celular e disse a ele que temos que conversar sobre o que ele anda vendo na internet. Me ajudem, realmente estou perdida. Olha, realmente esse é um problema hoje generalizado. Quem tem filho adolescente hoje tem que tomar cuidado. Como eu tenho 12 netos e já tenho vários adolescentes, eu converso com meus filhos e eles conversam com as crianças. Primeira coisa, eles acompanham o que as crianças veem no celular. Acompanha, é a condição para que eles tenham o celular. Entendeu? E aí, se percebe alguma coisa realmente... E hoje é terrível a questão da pornografia. Eu até escrevi um livro sobre os prejuízos da pornografia, um livro pequeno. Olha, é algo, por exemplo, só para ter uma ideia... O estado americano de Utah, o governador declarou problema de saúde pública
o mal que a pornografia está fazendo na cabeça das pessoas. Porque as pessoas estão indo para psiquiatra, porque os psiquiatras estão comparando o vício da pornografia causando um mal típico do mal que a droga causa. Tem gente deixando de trabalhar, deixando de estudar, ficando alienado por causa do vício da pornografia. E hoje a pornografia ela está altamente difundida. Por quê? Porque ela dá muito dinheiro. Para você ter ideia, os Estados Unidos gasta 10 bilhões de dólares em produção de coisas de pornografia. O Japão gasta 5 bilhões. Ou seja, é uma indústria que rende muito. Então, essa indústria depois da indústria bélica é a indústria da pornografia. Então, essa indústria tem que vender. Então, o jeito dela vender é fornecer primeiro gratuitamente, depois a pessoa vai querendo mais e vai, como a droga, depois começa a comprar. Então, realmente, os pais precisam acompanhar. É um problema muito sério, né? E, além disso, nós sabemos de todas as consequências que isso tem na vida de uma pessoa. E não é só para jovens, é para casais também. Sim. Quantas mulheres reclamam? Tem destruído casamentos. Porque muitas vezes se vive numa pornografia suja e depois quer se viver isso no casamento. Quer dizer, então, muitas vezes a mulher ou o próprio homem se torna um objeto de prazer, não mais um esposo, mas a questão é muito séria. E o Felipe estava falando da importância do diálogo e dar limites, né? E hoje, para os pais, eu percebo que um grande desafio para os pais com filhos adolescentes e até já, mas vamos falar dos adolescentes, porque depois os jovens de maior idade aí já, né? Sempre vai precisar orientar. Mas, ao mesmo tempo, falando de adolescentes, está muito difícil os pais colocarem limites. Mas é possível colocar limites. Se junta o pai e a mãe juntos, ou um dos dois, que um delega o outro, ou vão conversando, hora um, hora outro, hora os dois juntos, mostrar a necessidade que o filho precisa ter de ser dócil às orientações dos pais. Porque não basta só os pais falarem, é preciso acompanhar. O que meu filho acessou hoje? Ah, mas tem como o adolescente acessar sem o pai e a mãe ver? Sim. Eu creio que tem meios na internet que dá para o pai e a mãe acompanhar. De repente, sem querer, o adolescente se mostra, porque também as coisas são muito veladas. Mas é preciso estar muito atento, porque, na verdade, os pais deixam, olha, eu falei, mas não me obedece. Mas é preciso ir ajudando a criança, o adolescente, porque também está no mundo da criança, essa pornografia, pela internet. Também. Ajudando, acompanhando e, ao mesmo tempo, colocando limites. Eu penso também, professor... Você é bem experimentada, porque tem filhos também, adolescentes, né? E a gente também, com essa graça de atender bastante muito atendimento. Casais, né? Eu fico pensando assim, eu acho que um dos grandes males desse tempo também, além da pornografia escancarada, é isso. Os pais, eles têm receio de conversar sobre sexo com os filhos. Isso não pode ter. Então, a gente tem receio de falar em casa, eles acabam aprendendo na rua, ou vão atrás na pornografia também para aprender, e daí aprende da maneira errada. Como era antigamente, mas hoje está acontecendo ao mesmo tempo. Porque daí vê que o sexo é feio. E não. E a gente tem vários instrumentos. A gente tem que ter essa liberdade, essa sinceridade de conversar com os nossos filhos. O Catecismo da Igreja Católica é maravilhoso quando ele fala da sexualidade humana. Tem a Teologia do Corpo do Papa João Paulo II. O professor Felipe tem um livro sobre sexualidade também, né? Até mesmo o do namoro, mas aquele da a vida sexual. Vida sexual no casamento. Que é muito interessante. Se os pais não sabem, se instruírem para poder conversar. Mas que fontes, né? Não adianta a gente esconder, falar, não, isso é feio, isso é pecado. Mas por quê? Né? A gente tem que sentar e conversar. Lá em casa a gente trabalha muito também na confiança. Ó, vocês já sabem de tudo. Então, eu não fico vigiando o celular deles, porque eu falo assim, olha, porque se eu chegar no ponto de vigiar e achar, daí a coisa... né, acabou de vez para vocês. Então, a gente vai conversando e trabalhando na confiança. Mas por quê? Porque foi feito um trabalho de prevenção.
Eu acho esclarecimento. Eu acho também, sabe, Carla, duas coisas que eu acho fundamental nisso. E a maior experiência minha de pai e de avô hoje mostra isso. Primeiro, você tem que colocar bem claro para os filhos os valores. Sim. Quais são os nossos valores? A pureza, a castidade, sexo para ser vivido no casamento, os prejuízos que, né, a pornografia e outras coisas trazem. Então, exatamente, Não conversar pode por sobre quê, isso. né, professor Felipe? Estabelecer, olha, nossa família segue esses valores, nós somos cristãos. Agora, outra coisa que eu acho fundamental, eu até escrevi um livro sobre isso, Educar pela Conquista e pela Fé. Os filhos só ouvem a gente se a gente conquista o filho. E não é conquistando, dando o tênis caro, a roupa cara, porque senão o pobre não consegue conquistar o filho, né? Conquista com aquilo que a gente é para o filho. O tempo que você gasta com ele, entendeu? Você deixa lá seu celular, seu computador, seu passeio, seu afeto, para ficar com seu filho. Especialmente quando ele é criança, está na pré-adolescência. Você ir jogar futebol com ele, andar a cavalo com ele, andar de bicicleta com ele, soltar pipa com ele, ir para a cozinha com a menina, não sei, sabe? Estar com os filhos, gastar tempo com os filhos, até aí os 13, 14, 15 anos. Porque o filho precisa ter orgulho do pai, senão ele não ouve o pai. E um filho que tem orgulho do pai, porque o meu pai gasta tempo comigo, ele não vai fazer o que o pai não quer. Ou se Porque ele fizer, ama o vai pai. se arrepender. E depois vai voltar atrás, né? Entendeu? Agora, se há uma vida de conflitante do pai com o filho, aí é difícil. Aí o pai vai falar uma coisa, o filho não vai ter gosto de querer ouvir aquilo que o pai está mandando. É uma luta isso. Mas Exatamente. essa conquista, sabe? E não é conquista ser bonzinho para o filho, aprovar. Não, tem hora que você tem que dar castigo tem que mesmo, ser pai. tirar um celular, tirar uma festa, sabe? Mas o filho, até isso ele entende. Quando você corrige é porque você o ama. Sim, exatamente. Que bom, estamos aí trocando ideias para variar. Tudo que é bom vai muito rápido, né? Nós vamos para o intervalo, mas já tem o segundo bloco, nós vamos continuar com as perguntas, contamos com a sua participação e eu quero relembrar ou reatualizar você que a Canção Nova está fazendo 40 anos. Né? Esse ano de 2018 estamos celebrando os nossos 40 anos. Estamos celebrando, né, Luzia? Haja festa, né, Lu? Haja Graças festa. a Deus, porque precisa mesmo celebrar bastante. Mas o Clube da Evangelização também tem um presente para você nesses 40 anos da Canção Nova. Você, sócio evangelizador, que participar, que contribuir conosco agora no mês de fevereiro, no boleto extra, com R$20 vai receber um kit dos 40 anos da Canção Nova, com um livro exclusivo, um CD, medalha e o adesivo. Então, é só você contribuir aí com o seu boleto extra, com R$20, e você vai receber na sua casa este brinde maravilhoso. Não é legal? Vamos celebrar os 40 anos, nós vamos para o intervalo e já a gente volta com mais Trocando Ideias. Estamos de volta aqui no Trocando Ideias e você viu aí no intervalo, né? Carnaval está chegando. E carnaval, como é que é? Pula, sai do chão, carnaval é na canção. Então, venha para a Canção Nova, né, neste final de semana de carnaval, venha participar conosco, viver um carnaval diferente. Você também que está nos assistindo na reprise do programa na madrugada, não tem problema, é o mesmo, viu? Você também pode vir para a Canção Nova participar conosco neste Carnaval de 2018. A gente no intervalo também aqui, trocando as nossas ideias aqui, né, em off, a Luzia quer lançar um desafio. Qual é o desafio, Luzia? Nosso Trocando Ideias, quando reúne a família, os amigos, tem pessoas já mais adulta, mas também tem criança, tem adolescente, tem jovem de todas as idades, rapazes, moças. Então nós estamos lançando aí esse Trocando Ideias para você dessa geração nova. Qualquer dúvida que você tenha, que você entra aqui na roda conosco, vamos trocar ideias. Viu? Então tá aí para vocês, de todas as idades, da criança ao idoso, né? Você pode participar aqui no Trocando Ideias através do Facebook /Trocando Ideias ou também do e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Luzia, vamos lá. Também não disse o nome, tá? Ela só diz assim, olha, tenho 27 anos,
Sou mãe solteira do meu abençoado filho de 3 anos. Namorei por pouco mais de 3 anos e pequei contra a castidade. Quando engravidei, não dei certo com o pai do meu filho. Não chegamos a casar. Posso ainda um dia me casar na igreja com outra pessoa, com a bênção de Deus e ter mais filhos tendo um namoro casto? Eu penso que você mesmo já está respondendo. Claro que sim. Porque, como você descreve, você não é uma pessoa casada na igreja, não realizou o sacramento do matrimônio. Então, você está livre, desimpedida, para encontrar aquela pessoa que Deus tem para você. Então, é uma questão de esperança. Porque é possível uma moça de 27 anos, com uma criança, como você mesmo disse, abençoada e doce, encontrar uma pessoa, a pessoa certa na sua vida. Então, não fique com pensamentos, nada dá certo na minha vida. Eu errei, pequei contra a castidade. Aconteceu. Você demonstra que se arrependeu, que se fosse hoje você não entraria nessa, você era muito criança. Porém, já confessou, não sei se já buscou o sacramento da penitência, é muito importante chegar diante do padre e confessar o que dói, a sua falta, o que você fez lá no seu passado e retomar a vida nova. Eu conheço muitas pessoas que são felizes no casamento, que não conseguiram já logo jovem, um adolescente, encontrar um namoro ajustado, santo, certinho, como muitos dizem, mas depois, com o tempo, encontraram a pessoa certa. Sim. Casaram, o rapaz ou a moça aceitaram o filho do namorado, da noiva, e caminham para o casamento. Há muita coisa bonita para acontecer na sua vida, sim, porque Deus continua abençoando você. Amém. Então tá aí. E uma coisa que é preciso, que você falou, é preciso confessar, já confessou certamente, se perdoar. Eu vejo que muitas pessoas, sabe, Luzia, vão para a confissão, Deus perdoou, e perdoa mesmo, porque Jesus disse: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Não é o poder do Padre que perdoa, é o poder de Cristo através do Padre. Agora, às vezes a pessoa não se perdoa, mas eu fiz aquilo errado, fica arrastando aquela culpa, né, que já foi perdoada, e isso faz mal. Esse sentimento de culpa, não, apaga, o que você falou, apaga. Sabe, o fato de você se casar, já tendo um filho, não tem nada a ver. Bota o teu vestido de noiva branca e vai casar, esquece o que passou. Sabe, vida nova. Vida nova. Sabe, Deus nos dá uma vida nova. Madalena era aquela mulher pecadora, a outra lá, São Paulo matava os cristãos. O grande São Paulo. É o poder realmente do perdão de Deus. Tá aí, acredite, né? Sacramento ideias. é sacramento. Então, vamos lá, bola para frente. Professor, aqui a pessoa diz assim: depois que Cristo voltar, todas as almas voltarão e entrarão nos seus corpos de carne ressuscitados, até aquelas que estão no inferno para serem julgadas novamente, podendo até depois irem para o céu? Ou ficaria tudo como julgou Deus? Se fica, para que ressuscitar tantas almas nos corpos para que novamente morram e então voltem como almas aos lugares onde estavam? Carlos, o que a igreja explica é o seguinte: quando Cristo voltar na parousia, todos os corpos vão ressuscitar. Os que estão no céu, porque está no céu o quê? A alma. O corpo não está, só o corpo de Nossa Senhora é que está no céu. A igreja não garante mais ninguém. Ela já ressuscitou. Teve a assunção, é um dogma, né? Mas os restos são as almas que estão no céu, no purgatório e no inferno. Então, o que diz a igreja, o catecismo? Todos os corpos vão ressuscitar. E haverá o juízo final. Qual é a diferença do juízo particular do juízo final? Então, o juízo particular, depois da morte, individualmente a alma é julgada.
E aí tem o destino dela, o céu, o inferno, o purgatório. Mas Deus vai fazer um julgamento universal, que é o juízo final. Por quê? Porque toda justiça será feita. Entende? É um negócio que a igreja diz que nós não sabemos como é que vai ser, mas que vai ser. Ou seja, tudo que eu fiz de errado, e claro, e que eu não fui perdoado na confissão, vai aparecer. Agora, fique bem claro, o Papa João Paulo II dizia, aquilo que foi perdoado na confissão, apagou. Deus não vai mais cobrar nem individualmente, nem coletivamente. Mas toda a justiça do mundo será feita. O mundo é cheio de injustiças. Deus vai estabelecer uma justiça universal. Agora, não sabemos exatamente como vai ser isso. O que vai acontecer no juízo final? Acaba o purgatório, ou seja, aquele estado de purificação das almas que se purificaram para ir para o céu. Então, haverá o quê? Céu, e as almas que tiverem rejeitado a Deus, vão viver sem Deus, a realidade que a igreja chama de inferno. Agora, né, isso a igreja coloca, mas a igreja não sabe explicar isso, como é que vai ser. Como é que Deus vai reunir toda uma humanidade, que são mais de 12 bilhões de pessoas que já existiram na história da humanidade, né? Só quem sabe que no além não existe mais tempo nem espaço. Então, só Deus pode explicar como é que vai ser isso. Agora, que todas as almas vão ressuscitar. Outra coisa, o juízo final não vai mudar o juízo particular. O juízo final é apenas uma confirmação, só que de maneira pública, daquilo que foi particular. É toda uma parte da escatologia, da parte da teologia que explica isso, né? Inclusive, Dom Henrique Soares escreveu um livro muito bom sobre isso, sobre essa parte. Você sabe o nome do livro do Dom Escatologia. Henrique? Escatologia. Ele chamou de Escatologia o fim do mundo. Todo mundo tem medo, mas é bom falar. Então, é bom falar. Luzia, aqui a pessoa pede para não ser identificada, mas ela é uma mãe e é de Fortaleza. Ela diz assim: por que os filhos, homens, quando casam, esquecem a família de sangue? É algo que a gente conversa sempre. Isso é bom trocar ideias. Olha, eu vou dar assim uma explicação que você a tem gente experiência, conversa. por exemplo, só te cortando um pouquinho, na sua família, vocês são o quê? 5 mulheres e um homem? 5 mulheres e um homem. O seu irmão, ele esqueceu? Não. Por quê? Mas eu estou entendendo assim o que ela está dizendo. É uma pena não colocar o nome, né? Porque fica muito fictício. Mas olha, eu vejo assim, é natural que, eu vou falar filha mulher, como diziam os antigos, né? É natural que a filha, ela seja mais próxima à mãe. Então, ela já ali é menininha, né? Já brinca de boneca, a mãe brinca de casinha com ela. É natural. E crescendo, muito ligada à mãe. Quando a moça casa e que tem bebê, quem naturalmente, normalmente, quem vai ficar? É a mãe. A não ser que ela não tenha mãe. Por exemplo, a minha sobrinha Patrícia, que é sua nora, não teve as 2 mães, né? Porque a minha irmã faleceu e a sua esposa faleceu, a Zila. Então, quem fez a vez das mães? As tias. Verdade. E com isso... Acaba tendo até mais. Até mais. Por quê? Porque é mais próximo da mãe, a menina. Agora, quando o rapaz, o filho homem, como diz os antigos, casam, aquela menina com que ele casou vai ser mais próxima da mãe dela, é natural. Eu vou até chamar assim uma lei natural. Não é que o menino se afaste, mas também porque a sua nora, ela tem uma mãe que ela é mais próxima. Agora, interessante, tem famílias que às vezes acontece que o filho é mais próximo.
né? A gente até podia dizer, eu conheço muitas situações em que o filho homem, o filho, é mais próximo, mas normalmente a filha, ela vem mais em casa da mãe, traz os filhinhos, aí a avó já tem aquele chamego, o vô tem, mas olha, a avó vira criança diante de um netinho, uma netinha. Então é por isso que eu percebo, pelo menos na minha família, normalmente que eu conheço, por essa proximidade, essa facilidade da mãe cuidar do bebê, vai ali, né? Dá mamar, ajuda a trocar o coeiro, fica com a filha uns dias, né? Depois do nascimento do bebê e assim por diante. É o primeiro aninho, fazem juntos. E o vô, é claro, o vô está incluído, mas só que é a avó que é a mais próxima. Não sei, aí vocês podem... Desligado, né? O homem é mais desligado mesmo. Né? A cabeça do homem ele é mais voltada para fora de casa, né? A mulher é voltada mais para dentro mesmo. E Deus já fez assim mesmo, sabe, Luzia? E as noras têm as suas mães, né? As suas famílias. Eu acho, mas eu acho também que vai, desde a época que a gente namora, né? Por isso que eu digo sempre, o namoro ele é fundamental para um casamento, né? Equilibrado. Porque são coisas que a gente precisa conversar até quando namora, né? Para a gente não esquecer. E um motivar o outro. Eu, pelo menos, eu faço muito isso com o Cleto, né? A mãe dele já está com 88 anos. Né, dona Mercedes, um beijo. Eu digo assim, Cleto, você já ligou para sua mãe hoje? Essa semana, quanto tempo faz que você não fala com sua mãe? Então, porque homem é mais desligado, daí eu fico... Então, não é que eu não quero. Tá certo que a gente mora mais longe, eu moro perto mais da minha... Mas da gente também motivar uns aos outros. Você precisa dar atenção, você precisa ir lá ver sua mãe. Né? Como é que tá? Então, porque a gente não ficar com essa coisa de competir, né? Não é porque a minha mãe, quando eu casei, quando nós todos em casa namorávamos, ela já dizia, eu não sou sogra. O trauma dela era que ela fosse sogra, e que sogra é a megera, né? Assim, eu sou a mãe da Carla, eu sou a mãe da Alessandra e a mãe do Rogério. Mas não sou noras, sogra. Né? Isso então... é importante que você falou, ser mãe da nora. Porque nós, sogras, podemos ter esse... Infelizmente tem esse estigma, né? Essas piadas. Né? Alguma coisinha assim. Mas é possível resgatar o filho para dentro de casa, com a nora, sendo nora-filha. Acho que a gente tem que proporcionar. Proporcionar, você se tem essa dificuldade, proporciona momentos, chama a sua nora, chama a família da sua nora também, sei lá, vai tentando essa proximidade. Né? Porque daí as coisas vão, eu acho que caminham... Mas não é nada, eu percebo que a gente não pode olhar do lado do negativo. Sim. Né? Mas eu acho que desde o início da história, né, é natural isso. Acho também, sabe, algumas coisas precisam ser meio combinadas, sabe? Isso que eu digo, do namoro tem que ver. Chega domingo, o casal quer almoçar fora. Então tá bom, no domingo vão na casa da sua mãe, outro dia vai na minha mãe. Igual Natal e Ano Novo, né? Exatamente. O que é combinado não é caro, o povo diz, né? Então, combinar certas coisas, nem tudo à terra, nem tudo ao mar. Vamos dividir as participações. Exatamente, é isso. E é a velha história. Com o diálogo, conversando se entende, o diálogo resolve tudo. O Trocando Ideias podia até chamar Conversando se Entende, porque aqui a chave é o diálogo, não tem jeito. Professor, aqui ela diz assim, sou Renata, se identificou, Lu, no interior de São Paulo, tenho um filho de 4 anos. Há alguns meses ele começou a apresentar alguns gestos femininos, comportamentos inadequados, não sei o que fazer para ensinar o certo. Me ajude, sou católica, praticante, eu e meu esposo. Não temos ninguém que possa tê-lo incentivado. O que eu faço? Eu penso que tem que tentar educar esse aqui. Ele é menino, né? É criança. Menino. Educar como um menino, né? Levar essa criança a ter atividades masculinas, né? Futebol, coisas de menino. Eu acho que, sabe, levando ele para o lado das atividades masculinas, eu acho que vai definindo a personalidade dele, né? Agora, hoje há muitos livros bons que orientam sobre isso, né? A gente sabe que os psicólogos hoje, de acordo com o Conselho de Psicologia, eles não podem
tratar dessas coisas como doença, evidentemente, mas pode dar algumas orientações para os pais, né? Eu acho que um psicólogo, um pedagogo infantil pode dar alguma orientação, entende? Olha, eu eduquei meus 4 filhos homens e uma menina, sempre tomando esse cuidado. Menina, vamos colocar para eles atividade de menino. A menina é menina, vamos colocar mais... Claro, há coisas que são comuns, há coisas que podem ser comuns, não é? E eu acho que é acompanhar, rezar também, né? Sem, assim, entrar em pânico por causa disso. Né? Ok. Aqui não identificou, Lu. Tá, vamos lá. Vou assistir o programa e gostaria muito de uma resposta à minha pergunta. Então tá aqui, vai a sua pergunta. Muitos nos ensinam como devemos nos confessar. Até aí, muito bem. Eu pergunto, os padres não deveriam receber também algum ensinamento para, de maneira misericordiosa, acolher o cristão que ali vai, com toda a vergonha, confessar algo da sua mais profunda intimidade? É certo ser recebido sem um sorriso, com pressa? Vai aí o recado para os pais, né? Para os padres. Até você pode me dar essa pergunta, por favor? Toda. Então veja aí, mesmo que não... Esperemos que tenha um sacerdote, ou depois um vai passando para o outro, ou os paroquianos vão ajudando, mas essa é a verdade. Nós devemos confessar, você falou certo, tudo está bem. Os padres não deveriam receber também algum ensinamento para, de maneira misericordiosa, acolher o cristão que ali vai, com toda vergonha, se confessar da sua intimidade, algo profundo da sua intimidade? Nós estamos vendo aí o Papa Francisco. Não existe um Papa, pelo menos eu passei acho que por 3 ou 4 papas, falando mais da misericórdia, falando mais ao clero, dando instrução, não só orientando, mas pedindo, falando, exortando, do que o Papa Francisco. Agora, cada pessoa é uma pessoa. Os sacerdotes, os padres, eles recebem sim orientação. Eles têm formação teológica, eles têm formação humana, eles têm muitas formações no decorrer do seminário, da sua preparação, filosofia, teologia, para isso, para exercer a misericórdia. O sacramento da penitência já é o sacramento da misericórdia. Então, todos os padres precisavam ser alegres, misericordiosos. Agora, vamos olhar para o outro lado. É de pessoa a pessoa. Tem pessoas que parecem cinzudas, mas o coração é grande. Não é? Sim. Nem todo mundo consegue viver de sorriso, né? Espalhando sorriso. Mas o acolhimento é algo que não só os sacerdotes, mas todos nós precisamos ter para com as outras pessoas. Nesse caso do padre, ele realmente, precisa... E até vou dizer o seguinte, se você conhece um sacerdote que você viveu algo assim com ele, numa próxima oportunidade, abre o coração para ele. Não vem me confessar. Fala, olha, o senhor vai me pedir, eu vou pedir desculpas para o senhor, mas eu gostaria de dizer que eu preciso de um abraço. Não vou nem dizer abraço, porque hoje em dia os padres têm medo de abraçar, e com razão, para depois não serem acusados de assédio. Né? Mas um sorriso, o sacerdote pode dar sim. E quem sabe também você pode acolher isso, lembrando que, será que esse padre não está com alguma situação por resolver? Sim. Doente, ou até naquele dia trabalhou demais, né? Se deu demais, às vezes celebrou muitas missas, ou viveu situações que, como nós, não conseguiu sorrir.
Agora, a misericórdia é importantíssimo, até você dizer, olha, eu preciso ser acolhida com misericórdia nessa hora. Ai, misericórdia. Misericórdia. É o nome. Professor, o programa está nos seus finalmente, então eu quero juntar 3 perguntas numa só, de 3 pessoas aqui, porque o tema é o mesmo. Né? Então, é um rapaz que pergunta como evitar a masturbação. Aí é um casal também, querendo saber se masturbação entre o casal, casado, marido e mulher, também se é pecado. Então, nessa linha hoje que eu também acho... A gente falou de pornografia no começo e, infelizmente, a pornografia acaba motivando, levando a isso. E tem a questão do espermograma também. Tem um aqui que perguntou sobre o espermograma, se pode fazer ou não. É muita coisa ao mesmo tempo. Mas tudo no tempo. Você tentar ser objetivo. O espermograma foi feita uma consulta ao Vaticano e o Vaticano disse que realmente não deve se fazer, né? Porque é masturbação. É preciso colocar a questão do fundamento da masturbação. A masturbação, por que ela é considerada pela igreja uma desordem? Porque é um uso do sexo fora do plano de Deus. É um uso do sexo de maneira egoísta. O sexo é para o casal. A unidade do casal e a procriação. Masturbação não tem nada disso. Agora, é preciso orientar bem os jovens sobre isso. Sobretudo os jovens têm muito problema de masturbação. O catecismo da igreja fala assim, é pecado, é pecado. Mas há casos que a pessoa está numa compulsão, problemas psicológicos, que a culpa fica muito minimizada. Então não se pode taxar assim, é pecado mortal. Claro, um jovem equilibrado, que não tem problema nenhum, né, ele deve se confessar o pecado da masturbação. E o próprio sacerdote vai orientar. Entendeu? Cada caso, dependendo... Sabe, com esse surto de pornografia que a gente tem hoje, Luzia, é uma coisa terrível a cabeça do jovem. Eu tenho dó dos jovens de hoje. Porque eu era jovem, eu já tinha dificuldade com esse problema, não havia vídeo pornográfico, não havia... Sabe, eu imagino hoje que tudo fica gratuitamente na mão do jovem. Realmente é uma dificuldade. Então, realmente, aí é um problema que tem que analisar as agravantes e as atenuantes. Uma coisa muito importante que a igreja ensina na pastoral é isso. Todo pecado tem agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. Por exemplo, uma coisa é você assaltar uma casa sozinho, outra coisa é você fazer um conluio, convidar um grupo para assaltar uma casa. É muito mais grave. Entendeu? E a masturbação é diferente uma pessoa equilibrada tal de um outro que já viciou na masturbação. Sim. É um atenuante que diminui a culpa. O catecismo não coloca isso. Até o caso do suicídio. Suicídio é pecado gravíssimo, né? Alguns casos não é. Porque a pessoa está num grau às vezes, de depressão tão profundo que ela não sabe nem mal o que ela está fazendo. Então o catecismo fala, a culpa pode ficar muito minimizada. Então, esses casos realmente é que um confessor tem que orientar bem o diretor espiritual. Então tá aí essas respostas e a gente precisa lutar. A nossa vida, Jesus não prometeu nada fácil para a gente mesmo, né? Então nós temos que lutar e lutar muito essa vida, principalmente com relação a viver a castidade. Mas não é impossível, né? É possível. A boa notícia é essa. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa, do Trocando Ideias de hoje. Não vai fazer... Luzia, não? Acabou. Está rápido, né? Então, semana que vem é terça-feira de carnaval, gente. Daí não tem programa, né? Porque nós vamos estar, porque carnaval é pula, sai do chão, carnaval é na canção. Nós vamos estar aqui no acampamento. Mas na outra terça, no dia 19, nós estaremos aqui ao vivo, a partir do meio-dia, para responder as suas perguntas. Lembrando sempre que o Trocando Ideias reprisa na madrugada de quarta-feira, às 2h você pode rever, né, ou assistir, indicar para outras pessoas o programa Trocando Ideias, tá certo? Deus abençoe vocês, muito obrigada pela companhia, obrigada professora, obrigada Lu. Amém. E a gente continua com a programação da Canção Nova. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.